Saudações, pessoal! Estamos dando início a uma nova disciplina aqui e eu gostaria de fazer essa introdução em um formato um pouco diferente do que eu normalmente faço no canal, que eu só mostro a tela, código e a gente vai comentando, né? Então, antes da gente iniciar, eu queria fazer algumas considerações a respeito de como que essa disciplina vai ser, né? Então, nós teremos aí um calendário um pouco mais reduzido devido à pandemia e por função disso, na verdade, eu resolvi escolher bem os tópicos que a gente vai abordar aqui, né? Então, a intenção dessa disciplina, Linguagem Orientada a Objetos, é que vocês tenham uma boa base para exercitar os conhecimentos que vocês já tiveram lá em Introdução à Orientação a Objetos e que isso sirva para vocês seguirem para os próximos passos, para outras tecnologias, enfim, né? Então, a linguagem orientada a objetos, na verdade, os conceitos eles são aplicáveis em diversas tecnologias, né? A gente vai focar aqui no Java, né, que ele tem umas características didáticas bem interessantes e também funcionais, né? Mas o que eu vou passar aqui, a intenção é que vocês consigam replicar isso em outras tecnologias. Então você vai mexer lá com JavaScript orientado a objetos, você vai mexer com C Sharp, os conceitos aqui vão ser reaproveitados, né? Então tudo que você aprende numa determinada linguagem é igual falar idiomas parecidos, né? Então você pega vários idiomas que vêm da mesma vertente. Quando você aprende um, é muito fácil você aprender outro, né? Então, por exemplo, nós brasileiros temos facilidade com o espanhol, né? Porque ele vem da mesma vertente, né? E as linguagens orientadas a objetos também, né? Se vocês entenderem bem os conceitos e souberem trabalhar com o Java, vocês vão ter uma transição bem natural para outras linguagens, né? Então, eu já trabalhei com diversas linguagens orientadas a objetos e os conceitos principais são os mesmos, né? Então, o que muda às vezes é a sintaxe de uma para outra, né? Mas normalmente é muito parecido. Então, pessoal, a gente vai fazer essa disciplina com esse foco, tentar passar as coisas para vocês utilizando o Java como ferramenta de estudo, mas de uma forma que vocês aproveitem isso no futuro, né? Então, independente se vocês vão optar por seguir com programação web no futuro ou desenvolvimento desktop, mobile, né? Então, qualquer coisa que vocês forem utilizar linguagens orientadas a objetos, que vocês consigam ter um sucesso baseado nesses conceitos que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Então, a princípio a gente vai mexer só com o Java, né? A gente vai concentrar os nossos esforços no Java. O Java, como eu falei, ele tem características didáticas muito boas, ele não te deixa se desvirtuar muito do padrão, né? Então você não consegue fazer determinados comportamentos ali que outras linguagens permitem, né? Então o Java ele é bem regrado, isso que eu quis dizer, né? Ele te força a seguir um determinado caminho e ao mesmo tempo eu acho uma tecnologia fantástica pela portabilidade. Então você pode construir aplicações independente do sistema operacional, né? Como vocês vão ver aqui, nesse semestre eu pretendo utilizar bastante o Linux, mas edições anteriores aí no canal vocês viram que eu tinha muito código feito no Mac, enfim, você pode usar no Windows. O Java ele é portável, né? Então o mesmo executável, isso eu acho extremamente interessante. O mesmo executável do Java você consegue executar em diversas máquinas diferentes e arquiteturas diferentes, né? Então, coisas, por exemplo, que eu já fiz, construir uma mini aplicação web no Mac, rodar no meu servidor Linux e também rodar no Raspberry Pi, que é um Linux, só que numa arquitetura ARM. Então, o Java é fantástico nesse ponto, ele não tem dependências muito fixas, né? Então, a gente consegue fazer bastante coisa com ele, né? Mas, pessoal, deixando um pouco de lado essa parte introdutória, o vídeo de hoje eu vou concluir mostrando para vocês como que faz a instalação das ferramentas que a gente vai usar, né? Então, seria interessante que todo mundo utilizasse a mesma ferramenta e eu vou deixar o tutorial aqui na sequência, beleza? Então, pessoal, o download da ferramenta que a gente vai utilizar aqui, eu vou deixar o link para vocês aí no material. Vocês vão encontrar duas versões aqui, tá? A Ultimate e a Community. Para o nosso uso aqui tanto faz, tá? Então se vocês quiserem uma versão mais simples, pode baixar a Community aqui, que não precisa nada especial. E se vocês tiverem curiosidade de conhecer essa ferramenta mais a fundo, vocês podem baixar a ferramenta a Ultimate
e fazer o cadastro com o e-mail institucional, né? Então eles têm um programa para universidades ali e cadastrando com o teu e-mail institucional você consegue usar a ferramenta Ultimate, né? Como vocês podem ver aqui tem pouca diferença, né? Mais assim, suporte a outras tecnologias, outras linguagens e tal, né? Mas o Java aqui, que é o básico que a gente vai ver, tanto faz, né? Então eu até nesse semestre eu vou utilizar a Community mesmo. Eu já utilizei a Ultimate, mas não senti diferença nenhuma, né? Então vocês vão escolher o sistema de vocês aqui, né? Windows, Mac ou Linux, e vão fazer o download da ferramenta. Feito o download, pessoal, é um arquivo aqui no caso do Linux, né? Eu estou no Ubuntu, ele vem um arquivo compactado, né? Então vocês só descompactam ele em qualquer lugar que vocês quiserem aí. Eu, por prática, eu crio uma pasta na Home aqui chamada Apps para colocar as coisas que não são instaladas via gerenciador de pacotes, né? Então vocês vão ver que já tem algumas coisas aqui. Descompactei ela ali, vocês abrem a pasta bin, tá? E aqui dentro a gente vai executar um comando para fazer essa instalação dela efetivamente. Ela já funciona do jeito que ela está aqui, né? Mas a gente pode rodar aqui o idea.sh. Então, abri na mesma pasta e só rodei aqui idea.sh, que ele vai fazer a instalação da ferramenta efetivamente, né? Então aí você aceita os termos deles ali, se vocês quiserem ler, vocês podem ler e tal. E tem algumas coisas interessantes aqui que depois você pode, através da própria ferramenta, criar um atalho para ela aparecer aqui no terminal, né? Então, por enquanto, ela não está aqui ainda, né? Mas vamos lá, essa daqui é a ferramenta básica, né? Então eu executei ela através do idea.sh. Eu vou criar um projeto novo aqui já para instruir vocês ao primeiro objetivo ali, que é fazer o nosso Hello World. Então, criando um novo projeto aqui, vocês viram que eu não tenho nenhuma JDK instalada, né? Então o Java Development Kit, nós precisamos ter uma pelo menos, né? Então aqui tem várias opções, eu já vou vir aqui no próprio download JDK, que é mais fácil do que eu tentar instalar via terminal e tudo mais, né? Então ele está puxando aqui a da Oracle como default, né? Mas vocês podem ver que tem várias versões diferentes do JDK, né? E ele está puxando a versão 15. Então eu vou deixar no padrão, do jeito que ele está aqui, né? E deixar ele instalar. Bom, ele acabou de concluir a instalação, né? E agora ele já aparece aqui a versão do JDK que a gente instalou, né? Então é o OpenJDK 15. Então selecionei esse cara aqui, eu posso dar um Next, sempre lembrando de escolher projetos Java aqui, né? Então a gente tem outros tipos de projetos que podem ser criados. Vamos manter o Java ali como padrão. Aqui é uma coisa bem interessante que eu recomendo vocês fazerem. Marca essa opção aqui para ele criar um projeto a partir do template e que seja um command line app, que aí ele já vai vir com a classe main lá pronta para a gente começar a trabalhar, né? Então senão vocês teriam que criar isso manualmente, né? Next, eu vou deixar ele criar aqui no Idea Projects mesmo, né? Eu vou renomear isso aqui como aula 1. Hello World. Só vou deixar tudo junto para não criar espaços no caminho. Eu não gosto de coisas com espaços, porque tem alguns softwares que não reconhecem isso direito. Então, inicializei ele aqui, ele já vai criar um projeto com tudo pronto, né? Deixa eu maximizar esse cara. Dicas aqui, né? Vou desabilitar porque eu não quero isso me enchendo o saco toda vez. E posteriormente a gente vê aqui como fazer para dar um zoom aqui, até por causa do vídeo, né? Seria legal se a gente desse um zoom no editor, mas depois eu faço essa configuração. Aqui no caso para vocês, tanto faz, vocês podem ir lá nas opções, mudar o tema, mudar o que vocês quiserem, aumentar a fonte, diminuir, né? Mas não é o foco dessa demonstração, né? Então, nós temos aqui a classe main já criada, isso é bem importante. Nós temos a aba do projeto, que fica aqui no canto, né? Então ela fica fechada, mas vocês podem abrir aqui o projeto, source, vocês já vão ver que tem um pacote que ele criou, né? com.company,
que eu poderia ter modificado ali durante a criação do projeto, né? Mas eu deixei como estava. E aqui está a nossa classe main. Então todas as classes e coisas que vocês forem criar, elas vão ser criadas aqui dentro desse pacote, para que a gente consiga enxergar tudo dentro do projeto, né? Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma nova classe chamada Hello. Então, uma classe Java normal, né? E eu vou criar um método aqui, publics, aliás, static não precisa, né? Void world. Systemout.println, padrão de impressão do Java, né? Hello world. Tá, então eu só criei uma nova classe aqui e agora eu quero utilizar ela na função main aqui, né? Que é o método principal, né? Então, só como demonstração mesmo, vou criar um objeto do tipo hello, chamado h, igual a new hello. Então, criação de objetos padrão lá do Java, né? E aqui o nosso objeto, ele tem o world, né? Eu vou chamar ele de hello minúsculo, que fica mais bonitinho aqui. Então, hello world. Opa. Então, pessoal, criação de classes e tal, se vocês estão vindo de outras ferramentas, como o BlueJ, por exemplo, é um pouco diferente, né? Mas não tem muito segredo, né? O nosso editor, ele vai se resumir a isso, né? Ele tem muitas opções, é uma ferramenta bem completa, mas a gente vai utilizar o básico, né? Então, aqui em cima, ele já diz qual que é a configuração principal que você vai executar, ele já está pegando a main por padrão. E quando você clica ali no triângulozinho verde, ele vai compilar teu código e executar, né? Então a execução aparece aqui embaixo, né? Então aqui nós temos o log de execução da nossa ferramenta. Então, pessoal, a demonstração de como iniciar é basicamente isso. O que eu queria que vocês fizessem é instalar essa ferramenta, deixar ela funcionando certinho, baixar o JDK ali na primeira execução, né? Quando vocês não têm nenhum instalado, ele vai pedir isso, mas também vocês viram pelo vídeo que não tem muito segredo, e se localizar aqui nessa aba do projeto, né? Então nós temos o projeto, dentro dele nós temos algumas pastas aqui que por enquanto não nos interessam, e o que nos interessa é a source, né? O src, aí o nome do pacote, e aqui dentro sim vão estar as classes que nós vamos criar para fazer os exercícios de sala de aula, né? Então, pessoal, feito isso, a gente finaliza o vídeo de hoje, que seria essa introdução. Valeu, pessoal. Até mais.